vamos começar com o professor Ivo, da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai nos falar sobre Numerical Simulation of Two-Phase Flow, Heterogeneous Pulse Media with Discontinuous Capillarity Field. Professor, por favor. Muito obrigado por introdução. Eu queria agradecer os organizadores por convite. Muito obrigado, é prazer estar aqui e apresentar os nossos resultados. Esses resultados são dos últimos anos de trabalho junto com o professor Alexander Ern, de CERMIX NPC, e Luciane é minha aluna de doutorado. Então, eu vou falar sobre a simulação numérica de escoamento bifásico em meios heterogêneos com barreiras capilares. Esse aqui é o ponto para hoje. A minha intenção é convencer vocês, apresentar vocês, o meu ponto de vista, que barreiras capilares, quer dizer, diferença entre a pressão capilar em meios diferentes, é uma parte importante que não pode ser desprezada de simulação numérica e, pelo menos, merece um carinho especial. Quer dizer, se no caso de meio homogêneo, em várias situações, você pode desconsiderar as forças capilares, no caso de meios heterogêneos, isso é uma coisa muito importante e esse é o ponto principal dessa minha apresentação aqui. Bom, então, em várias situações reais, a geologia exige considerar os meios heterogêneos. Tem vários tipos de heterogeneidade. Tem meios heterogêneos na microescala, eu não falo sobre isso, porque isso lá é homogeneização, outra história. Eu falo sobre macroescala, quando você tem um pedaço de seu domínio de simulação bastante grande, e em vários pedaços, várias propriedades físicas de meio poroso são diferentes. Nessa situação, a simulação numérica enfrenta várias dificuldades devido ao fato que uma das incógnitas principais da saturação pode ser descontínua na interface. E essa descontinuidade é definida por uma condição de interface não linear. Então, essas são coisas mais complicadas que você tem que contornar, mas tem que resolver mesmo. Então, a ideia é apresentar um modelo, apresentar como que aparece a condição de interface do ponto de vista matemático. Eu vou falar um pouquinho sobre a dialética descontínua, o método numérico que nós usamos nesse caso, e vou apresentar resultados numéricos. Então, esse conjunto de equações, se você considera um escoamento immiscível, incompressível, e num meio poroso que não se deforma durante o seu escoamento, então o meio poroso fica constante. Devido a essas simplificações, você pode reorganizar as suas incógnitas de maneira seguinte. Maneira mais popular de fixar incógnitas nessa formulação é a pressão global e fluxo fracional. Então, essa ideia é de Chaval-Jaffré e ela permite reduzir a equação de Darcy a essa forma simples, introduzindo a pressão global e manipulando variáveis, você chega nessa equação de saturação clássica que envolve o coeficiente de difusão e o fluxo não linear. Normalmente, isso é esse shape function que nós vamos trabalhar. Então, nessa formulação que nós vamos trabalhar, existem vários outros e dependendo do problema que você está considerando, de vez em quando, duas pressões, por exemplo, é melhor uma formulação. Tem vários aspectos, mas nós trabalhamos com esse. Esse é o modelo típico de heterogeneidade. Esse é 5-spot heterogêneo. Você tem um domínio ômega,
nesse caso, que tem dentro de um subdomínio de medida diferente de zero. Nós consideramos poligonal, lógico, porque nós vamos usar elementos finitos, e vamos supor que em cada subdomínio as propriedades físicas são diferentes. O que me interessa mais, nesse caso, é a pressão capilar em cada subdomínio. Então, essa formulação que eu apresentei para vocês antes de a pressão global fluxo fracional fica nesse formato aqui. E nós temos que juntar a essas duas equações, essa equação de equação de pressão e essa equação de saturação, nós temos que juntar ainda condições na fronteira e condições na interface. Então, as vantagens dessa formulação é que esse sistema é acoplado só através de velocidade total, essa aqui é beta, mas do ponto numérico isso é uma questão delicada, porque normalmente tudo depende do método numérico que você usa para calcular esse potencial. Se você trabalha, por exemplo, com volumes finitos, elementos finitos, você sai como um fluxo descontínuo. E para passar esse fluxo para a equação de saturação, nós temos que fazer alguma coisa para suavizar esse fluxo. Então, eu vou falar também sobre isso. Então, nessa formulação, nós vamos usar um algoritmo sequencial, resolvendo a equação de pressão depois de saturação. E, teoreticamente, esse sistema é bem agradável, porque aqui você tem uma equação não linear, aqui a equação de meios porosos, uma equação que já várias décadas é o playground preferido de matemáticos, por causa de degenerância de parte difusiva. Barreiras capilares. Então, nós vamos supor que nós vamos considerar só dois meios porosos. Uma eu vou chamar meio grosso e outro meio fino. No meio grosso, a permeabilidade vai ser mais alta e pressão capilar mais baixa. No meio fino, ao contrário, a permeabilidade fica mais baixa e pressão capilar mais alta. Então, nós vamos supor sempre que nós temos essa desigualdade aqui. Então, devido a essa suposição, as pressões de entrada são diferentes. E essa pressão, em princípio, é aquela mínima pressão que permite entrar uma fase num outro meio saturado com non-weighted phase, com uma fase não maleante, saturado como uma fase maleante. E, portanto, se nós temos diferença entre essas pressões de entrada, antes de entrar num meio, digamos assim, fino, a pressão capilar tem que subir até um certo nível para entrar depois nesse meio. Isso leva à possibilidade de descontinuidade de forças capilares em dois meios. Eles só tornam contínuos quando você ultrapassa esse nível. Aí pressão capilar sim. Mas se você não entrou ainda, não tem a força capilar, não desenvolveu a pressão capilar suficiente para penetrar no meio mais fino, devido a esse salto, dessa barreira capilar que nós observamos aqui, aí sim a pressão capilar fica descontínua. E esse efeito que é muito importante do ponto de vista numérico e do ponto de vista de matemática. Então, introdução dessas forças capilares diferentes em diferentes domínios, como já falei, leva à necessidade de formular as condições na interface entre dois domínios. Então, isso foi feito nos clássicos trabalhos sobre meios porosos do ponto de vista de física e nesse trabalho de Van Dine, Monlear-Neuf e Bell-Spasso-Van Dine, eles apresentaram uma demonstração matemática dessa condição de interface que eu queria apresentar para vocês.
Então, o que eles fizeram? Eles consideraram essa equação de saturação clássica, em 1D, com essas suposições também bem clássicas sobre o fluxo e coeficiente difusivo. Quer dizer, o fluxo é aquele S-shape, o coeficiente difusivo anula no 0 e 1, é uma função bastante suave. E introduziram aqui esse coeficiente K, que é descontínuo na interface. Então, se considerar... se nós suavizamos esse coeficiente assim, por exemplo, isso quer dizer, você pega K1, K2 e conecta isso de uma função suave. Aí você tem, beleza, uma equação bem legal, que, com coeficientes regulares, você aplica, resolve, e tem uma sequência de soluções para cada n, Sn. Então, supondo que essa sequência converge para uma solução de problema inicial, numa certa topologia, numa certa norma, e supondo que o fluxo total dessa equação fica limitado uniformemente em n, e esse fluxo é contínuo, lógico, porque essa é a conservação de massa na interface, eles provaram que a solução S dessa equação tem que fazer essa equação de interface. Essa é exatamente a condição daquela que eu falei. Existe uma saturação S estrela que sai dessa equação. Então, se você está abaixo dessa saturação de referência, uma fase não entra no subdomínio mais fino e, do outro lado, você tem que ter zero. Se a fase entrou, aí, lógico, ela apareceu lá, então a pressão capilar tem que ser contínua. Então, essa condição então, saiu nem só do ponto de vista de física, mas foi comprovado matematicamente. Nesse trabalho que eu estou apresentando, nós chegamos a estender um pouquinho essa condição para a situação quando, por exemplo, todo mundo é diferente e nós queremos ver as saturações residuais diferentes também. Portanto, para aplicar essa condição nessa situação, nós estendemos a função inversa de maneira natural para pressões menores que pressão de entrada e aplicamos, usando essa definição, e definimos o salto na interface, usando essas funções inversas, e aí o salto é definido através dessa condição não linear, porque ela depende de saturação de um dos lados. Aqui esse uma é escolhido só por conveniência. Se de fato isso depende de DS2, DS1, mas de um lado tem que ser... depende só de uma saturação de um lado da interface. Então, essa condição, no caso, quando saturações são iguais, ela coincide com a condição da interface já bem conhecida, introduzida nesses trabalhos aqui. Então, nós vamos voltar agora para esse modelo, infelizmente, para esse modelo aqui. Então, nós vamos considerar esse modelo formado por equação de pressão, equação de saturação. Vamos supor que as coeficientes são bastante suaves, se satisfazem essas condições tradicionais que você sempre encontra quando se trata desse problema. E nós vamos acrescentar para este sistema as condições na interface seguintes. Então, essa primeira condição para a saturação é continuidade de fluxo total, como eu já falei. Nós temos que preservar isso. E essa outra é aquela condição que nós introduzimos usando aquelas funções inversas e que relaciona o salto de saturação na interface com um valor de um dos lados. Para a pressão global, essas equações têm o mesmo formato
Esse é o fluxo global, digamos, que corresponde para a equação de pressão. Esse, de fato, a velocidade total tem que ter componente normal contínuo na interface. E o salto de pressão global é definido de uma maneira parecida com isso, só que aqui essa função de salto é um pouquinho mais complicada devido à definição de pressão global. Nas fronteiras, nós vamos aplicar as condições de tipo Dirichlet-Neumann e vamos usar alguma condição inicial para saturação. Então, esse problema que nós estamos a considerar, ela tem algumas propriedades que nós já teoricamente sabemos, conhecemos. Primeira coisa, a equação de saturação é degenerada e, portanto, na frente, onde a saturação é zero, ela perca a suavidade. Quer dizer, aí, de fato, aparece aquilo que se chama solução entrópica da equação parabólica degenerada. Quer dizer, de maneira rigorosa, para essa solução não é única e você tem que introduzir uma solução entrópica que converge para a solução desse problema degenerado parabólico. No caso de problemas com heterogeneidades, nós vamos ter que lidar com condições não lineares nas interfaces, tanto para saturação como para pressão. E, além disso, aparecem problemas porque a descontinuidade nas fronteiras pode ser bastante grande. Por exemplo, a permeabilidade pode variar bastante e a pressão, o salto, também tem bastante alta e, portanto, do ponto de vista numérico, isso é uma dor de cabeça, lidar com esses problemas, quer dizer, com oscilações que exibem os métodos, digamos assim, conformes, por exemplo, nesse caso. E o último aspecto interessante é como que o frente de saturação vai interagir com a interface. Isso também é um problema bastante interessante, porque o frente exibe um gradiente muito forte. Isso é quase onda de choque, está se propagando. No caso da interação dessa onda com a interface é uma questão bastante interessante. Então, tudo isso está aqui escrito aquela fonte vermelha, essas probleminhas. Então, nós temos que desenhar um esquema que seria capaz de lidar com esses aspectos. Tem vários grupos que trabalham nessa direção. Então, esse trabalho de Amazian e coautores, em 96, eles provaram a existência daquele sistema acoplado usando o método de pequeno parâmetro. Eles suavizavam os coeficientes das equações, passaram para o limite e chegaram que existe. O pessoal de volumes finitos prova a existência usando métodos de análise funcional e esquemas numéricos. Eles usam o princípio de compacidade e provam que esse esquema de volume finito converge para uma solução de problema. Aí você tem existência. Unicidade é uma questão bem mais delicada. Do ponto de vista numérico, esses problemas foram tratados nesses trabalhos que eu estou listando aqui. Enschrey, Eimer e Michel, eles trataram com volumes finitos a situação um pouquinho mais complicada, quando a pressão capilar é meio exótico, digamos assim. Cansegola e Poretta, eles usaram os leis de configuração como fluxo descontínuo nos seus trabalhos e esse último trabalho também é dedicado a problemas com pressão capilar descontínua usando o método de volume finitos. Elementos finitos mistos para, essa é boa ideia, para a equação de pressão, porque você tem o fluxo já
no espaço bem legal, no Reviata Mas, por exemplo, aqui é contínuo. E Galerkin descontínuo na saturação foi considerado nesse trabalho de grupo de professor Firozabadi. E o método de Galerkin descontínuo que nós estamos usando, ele já faz tempo foi aplicado para meios heterogêneos sem efeitos capilares, nesses trabalhos aqui. E nós começamos a trabalhar com efeitos capilares no ano 2010, nesse trabalho Herman Zalewski e Schuch, e esse trabalho com o Luciani nós publicamos em 2013, e esses são os resultados que eu estou apresentando aqui, de grosso modo. E eu já falei nesse seminário também sobre os fluxos multicomponentes. Quando você tem duas fases, dois componentes, por exemplo, você também pode usar essa mesma técnica no caso de barreiras capilares. Essa última direção apareceu nos anos bem recentemente. Esse grupo de Andrianov e Cancé, eles consideram discontinuous flux conservation laws, quer dizer, eles consideram meios heterogêneos e chegam na equação hiperbólica com o fluxo descontínuo, exatamente usando essa técnica de vanishing capillary solution, de solução capilar que vai para zero. Então, no limite, isso permite definir a solução entrópica dessas leis de conservação. E nessa secção na SAIAB, nesse ano, foram apresentados vários trabalhos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, lá você consegue várias referências sobre esse assunto. Então, vamos voltar para esse nosso problema. Então, primeira coisa, nós vamos resolver isso no tempo. Então, nós vamos introduzir uma malha temporal e vamos considerar um algoritmo sequencial de maneira seguinte. Nós resolvemos inicialmente a equação de pressão para uma saturação definida ou de passo de tempo anterior ou de dados iniciais. Esse problema, bom, nós usamos aqui o Euler implícito sempre, portanto, isso é um problema elíptico, linear nesse caso, aqui com coeficientes descontínuos e com essa condição de interface. Depois, nós usamos, bom, depois você precisa recuperar o fluxo de uma maneira equilibrada de solução de potencial de solução desse problema, esse é esse segundo item, e finalmente nós vamos resolver a equação elíptica não linear degenerada nesse caso, que sai de implicit Taylor para a equação de saturação com esses problemas, com essas condições na interface e condições na fronteira e condições iniciais. Então, de grosso modo, esse é o método sequencial. O método DG, Galerkin descontínuo, nós estamos usando na discretização no espaço dessa equação. O método DG é uma maneira natural, bom, para mim, pelo menos, para lidar com descontinuidades, com esse tipo de descontinuidades que se encontra nas interfaces. Por quê? Porque no método de Galerkin descontínuo você tem liberdade total entre elementos. Quer dizer, você impõe essas condições de uma maneira fraca e não, por exemplo, como no método conforme, você não precisa colocar isso dentro de espaço H1, por exemplo. Quer dizer, os seus fluxos nos elementos são conectados de uma maneira fraca. Aí isso permite lidar com descontinuidades de maneira muito mais eficiente, evitando as oscilações que aparecem sempre quando você tenta aproximar uma função descontínua por uma função contínua, por exemplo, bem conhecido como efeito de Gibbs. Esse método, nos últimos anos, ganhou um monte de interesse de pessoal até... Não tem muito software industrial que usa Galerkin descontínuo,
mas, por exemplo, nesse congresso de Siam e na outra atmosfera, eu já falei com vários grupos que trabalham, eles usam Galerkin descontínuo completamente por outra razão, porque isso é muito eficiente e paralisável. Porque você consegue paralisar muito bom. Outra coisa, adaptação de malha. Porque você pode trocar a malha em qualquer que seja lugar, sem problema nenhum, aumentar, diminuir a ordem de aproximação também, isso faz tranquilo. O problema, lógico, que é na formulação do algoritmo, porque o algoritmo é um pouquinho mais complicado, mais sofrido, você tem mais graus de liberdade também, isso comparando com métodos clássicos, mas quando você chegou nesse nível de processador que nós temos agora, isso já não é assim um impedimento grave. Todo mundo está considerando isso como acessível, como admissível. Então, nós vamos... Essa parte eu acho que não vou entrar muito em detalhes. Então... como é que eu faço? Bom, então nós vamos trabalhar com o método de Galerkin descontínuo tanto para a equação de pressão, tanto para a saturação. Então, no método de Galerkin descontínuo existem várias opções de definir parâmetros de método. Nós usamos método simétrico. Isso é bem legal do ponto de vista computacional, porque dá álgebra linear e tudo isso, estabilidade. E o problema aqui na equação de pressão é que você tem o gradiente que só localmente é, digamos, que só localmente é contínuo. E na interface, esse gradiente não é contínuo, portanto, nós temos que usar a projeção dessa nossa solução na espaço de Rabiat-Amá para recuperar essa propriedade de componente normal contínua. E no caso de equação de saturação, nós temos vários problemas. Primeira coisa, nós temos que lidar com degenerância de solução de saturação. Portanto, nós temos que definir uma maneira que permite equilibrar os fluxos entre elementos, onde que, por exemplo, o fluxo já é... quer dizer, a situação onde o fluxo é grande e no elemento vizinho é pequeno, essa é a situação típica. Ela pode aparecer devido a essa degenerância ou devido a heterogeneidade de coeficientes. Então, para isso, nós vamos usar o método de médias penduradas. Então, mais ou menos, é isso que... Bom, então, o que é o Galerkin descontínuo? Você tem essa nossa malha, nós vamos ajustar malha exatamente com fronteiras de todos os elementos. E essa é a definição de Galerkin descontínuo, quer dizer, o seu espaço só é localmente polinomial, sem nenhuma exigência de continuidade entre elementos nas interfaces. Tudo o resto você vai incluir no algoritmo, por exemplo, penalizando a solução para garantir continuidade ou penalizando fluxos para garantir continuidade de fluxos, etc, etc. Isso é uma arte, digamos assim, porque como escolher esses parâmetros e tudo isso, isso não é óbvio, mas em dias de hoje já existem teorias que permitem fazer isso de maneira segura e garantir convergência e estabilidade dos métodos. Então, eu só vou falar um pouquinho sobre esses métodos de médias penduradas. Por exemplo, bom, no clássico, quando você tem interface, você tem dois funcionais nessa interface. Um é o salto, que é o clássico, e o outro é o valor médio. Então, se você trabalha com equação com coeficientes suaves, aí tudo bem, não tem problema, isso é suficiente. Mas quando você tem heterogeneidade, quando que solução ou coeficientes drasticamente mudam os seus valores, então, aí para equilibrar essas soluções, você tem que introduzir as médias penduradas, dessa maneira. Então, você introduz, de fato, dois coeficientes, tais que suma essas é igual a 1,
E aí eles são definidos assim, você pega o valor de, por exemplo, na parte T+, à direita, divide sobre soma. Quer dizer, isso aqui não tem muita novidade. Essa é para média harmônica para penalização de soluções. Essa ideia foi desenvolvida nesses trabalhos de Burman e Zunino 06, Ernst Stephenson Zunino 09, mas eu falei com o pessoal de decomposição de domínio, eles já fazem isso há bastante tempo. Esse é truque bem conhecido, mas isso permite melhorar, e muito melhorar, a convergência do método de estabilidade no caso de coeficientes descontínuos. Bom, eu acho que esse método de Galerkin para equação de pressão, essa parte no elemento, isso é clássico. Aqui aparecem essas partes que esse termo de consistência, aqui esse termo para obter o método simétrico, esse termo é para garantir continuidade de solução. Aqui entram vários parâmetros e a solução, dessa maneira fraca, você impõe condição na interface e na fronteira, na parte de Dirichlet. Como eu já falei, infelizmente, esse potencial é descontínuo, portanto, o fluxo é desajeitado e para fazer o fluxo que você pode passar para a equação de saturação, nós temos que fazer alguma coisa. Então, a escolha natural é de recuperar esse fluxo no espaço Raviat-Tomar. Então, de grosso modo, tudo que está feito aqui, você projeta esse gradiente quebrado no espaço de Raviat-Tomar e você tem um fluxo com componente normal contínua que você passa para a equação de saturação. Aqui na equação de saturação nós temos dois problemas. Ela tem duas partes. Parte elíptica degenerada e parte hiperbólica. Então, você tem que arrumar um método que ele lidar com a mesma eficiência com esses dois tipos, digamos, de equações bem diferentes. Aí, a lei de conservação, você puxa para a parte hiperbólica e parte difusiva, aí essa equação parte elíptica. Então, nós usamos aqui um método simétrico na parte elíptica, com médias penduradas, e na parte hiperbólica nós usamos um fluxo numérico tipo Godunov para resolver essa parte não linear. Aí nós temos dois operadores que nós usamos para resolver não lineares. Para resolver essa não linearidade, nós usamos um método tipo de Newton, mas que funciona assim. Nós usamos uma iteração, linearizamos a elíptico por método de ponto fixo e parte hiperbólica com o método de Newton. Quer dizer, isso é normal porque nesses problemas, na maioria de aplicações, a parte hiperbólica é mais importante, digamos assim, ele define mais as propriedades. Bom, agora vamos para a parte mais interessante. Então, nós vamos testar esse método inicialmente para ver como que ele lida com degenerância da equação. Então, essa é uma equação tipo saturação, com o fluxo é esse simples, com esse coeficiente que degenera quando u igual a zero. Nós pegamos essa solução exata. Essa solução é tipo de... essa solução é suave quando x1 e x2 é igual a zero e quando x1 e x2 é igual a 1. Essa é aquela barreira que aparece lá na fronteira. E, dependendo desse parâmetro, isso pode ser mais drástico. E nós usamos o método de primeira e de segunda ordem e observamos a convergência de Galerkin descontínuo de segunda ordem na potencial, na UI de primeira ordem da norma de energia e aqui de segunda, terceira e segunda. Então, apesar de a equação ser degenerada, nós reproduzimos as ordens de convergência clássicos para essa equação. Teoricamente, eu nunca vi que alguém pode provar isso, no momento, para Galerkin descontínuo. Para outros, tá, tudo bem. Essa segunda equação já, nós consideramos, esse segundo teste, nós consideramos já um sistema acoplado. Esse
também um problema sintético, digamos assim, com coeficientes desse tipo que admite essa solução analítica. Então, aqui nós só testamos como o Galerkin descontínuo recupera o nosso fluxo, como recupera a velocidade total, de potencial descontínuo. Então, nós consideramos aqui só a primeira ordem de aproximação no espaço. No tempo, nós usamos um passo muito pequeno, porque o nosso interesse é mais aproximação no espaço. E essas ordens de convergência também coincidem muito bem com aquilo que a teoria nos está dizendo. Na L2 eu tenho segunda ordem da norma energia primeiro, eu recupero o fluxo, QH é o nosso fluxo recuperado por Raviata-Ma, com segunda ordem, que é ótimo para, quer dizer que essa projeção mesmo no espaço de Raviata-Ma. E na saturação também, mesma coisa, eu recupero o segundo na potencial e na norma de energia. Então, do ponto de vista de aproximação numérica, nós estamos perfeito a respeito de resultados teóricos que são conhecidos nessa área. Agora, esse resultado é referente àquele trabalho de Van Dijn e Neuf, de 98. Lá eles consideraram um problema só difusivo, em R1 aqui, claro. Bom, aqui é geometria, no intervalo de menos 1 a 1, eles, menos 0,6 e 0,6, desculpe, nós consideramos esse problema com essa condição inicial típica, aquele step, e com vários valores de permeabilidade em vários domínios. Parâmetro θ parece que é mesmo. Então, aqui o objetivo desse... para a pressão capilar foi usado o modelo Brook-Corey. Nós seguimos literalmente esse trabalho aqui. O nosso objetivo... para essa equação, eles conseguiram apresentar uma solução quase analítica, uma similarity solution, e nós comparamos os resultados de nosso trabalho com essa solução quase analítica na interface do problema. Então, linha contínua é resultado desse trabalho. Essas duas linhas, essa tem que ser pontilhada e essa tem que ser ponto-traço, são as nossas aproximações. Então, primeira aproximação, nós fizemos, vocês lembram, na condição de saturação, entra o salto, e nós pegamos o valor de salto no tempo anterior. Isso é linearização no tempo anterior, essa é linha pontilhada. E segundo, nós pegamos esse valor no mesmo tempo. Quer dizer, aqui aparece mais uma não-linearidade já na equação de interface. E nós mostramos aqui que isso é muito importante, porque nas malhas robustas, aquelas que nós encontramos na prática, a diferença é visível. Quer dizer, esse método, quando você usa o método implícito na interface, é bem melhor que o método de tempo anterior. E outro assunto, quando você está trabalhando com problemas de escala real, você sempre está interessado em aumentar o seu passo em tempo, portanto, é sempre bom ter uma garantia que a sua solução sua condição de interface está implementada de maneira muito boa. Então, moral, o método DGE lida bastante bem com essas situações complicadas na interface, na parte de equação de saturação. E para terminar, eu vou apresentar um resultado da nossa simulação num modelo completamente artificial. Eu peguei esse modelo de um artigo de Riviere que passa de um artigo para outro já faz tempo. Isso não tem nenhuma relação, espero, com o mundo real, mas, entretanto, todo mundo usa isso para testar os seus métodos. Então, nós vamos considerar aquele five spot heterogêneo. Eu vou botar aqui um tijolo
com propriedades físicas diferentes dentro desse phase spot e vamos ver o que acontece. O óleo eu vou colocar aqui, esse é bolho de óleo. Então aqui entra a água, puxa esse óleo e ele vai sair desse poço aqui de produção. Então vamos ver o que acontece nessa situação. Então aqui é tudo em números. Então o que é? Nós usamos nós usamos permeabilidade dessas ordens em 2 meios. Nós usamos essas pressões de entrada diferentes, não são muito grandes, mas isso é só limitação do nosso sistema computacional, porque produzir um exemplo com saltos mais drásticos, existem malhas muito mais finos, mais aromadas, eu vou falar sobre isso. E isso é assunto bastante delicado. Isso aqui foi feito no laptop, portanto, aqui... bom, e nós usamos pressão de entrada diferente, nós usamos pressões de entrada diferentes e saturações residuais diferentes. Então, nós temos 2 testes. Então, nesse primeiro teste, essa é a nossa malha é fixa, por enquanto. Então, nós só arrumamos essa malha, eu já sei como que ele vai propagar, então nós ajeitamos isso assim. Ele é compatível com o nosso domínio aqui, com fronteira, 100%, isso ainda a gente não considera esses problemas. Então, na primeira situação é assim, o meio fino é esse aqui ao redor, e o meio grosso, quer dizer, o meio onde a pressão capilar é menor, é aqui dentro. Então, o que acontece? Quando aquela bolha inicial, nós colocamos essa bolha inicialmente aqui, numa distância pequena, também para economizar o tempo computacional, para ela chegar logo na interface. Então, quando ela chega na interface, ela logo começa a entrar aqui nesse domínio, que é mais permeável, lógico. Então, ela logo começa a entrar nesse domínio e começa a propagar nesse domínio até que chegar nessa outra fronteira externa. Aqui ela enfrenta uma parte de meio fino. Pressão capilar é mais alta, pressão de entrada exige que a saturação atinja um certo nível antes de entrar. Então, ela para aqui um tempo e começa a acumular essa saturação aqui na fronteira. Quando essa saturação chega àquela estrela, ela começa a entrar nesse domínio aqui, e, finalmente, forma aquele finger direcionado para esse poço, nessa situação. Então, aqui, outra coisa, aqui tem um efeito que eu não tenho tempo para falar, oil trapping. O Van Dine ele provou que se você coloca aqui uma quantidade de óleo menor que uma massa crítica, digamos assim, ela já nunca sai daqui. Porque essa saturação ela não consegue superar essa estrela. E o óleo fica trancado lá. Isso se chama oil trapping, que isso é outra história, eu talvez consiga isso falar na outra ocasião. Bom, e esse outro modelo, aqui é o contrário. Aqui um meio fino fica dentro e meio grosso fica ao redor disso. Então, em vez de entrar, ela começa a contornar. Ela não quer entrar aqui de jeito nenhum, continua aqui contornando, mas já começa a desenvolver aquela subida na saturação. O óleo acumula na fronteira e quando atinge o nível suficiente para entrar, começa a entrar nesse domínio menos permeável e, passando um tempo, ela fica aqui, chegando no poço de produção. Então, aqui vocês podem ver que também, nesse domínio ômega 1, onde a pressão capilar é mais alta, tá? Ela não consegue... a permeabilidade é menor. Ela não consegue avançar muito e consegue entrar pouco óleo aqui. Então, eu só queria concluir com essa frase que eu comecei hoje, que em várias situações, claro, você pode desprezar os efeitos de pressão capilar. No caso de domínio homogêneo, mas quando você tem domínio não homogêneo
e quando você tem forças capilares que exibem barreiras nas interfaces, então o tratamento desse problema existe um específico cuidado. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção.